Olá, amigos. Graças a Deus, a gente está tendo mais uma vez essa oportunidade ímpar de estar aqui conversando com todos vocês. Meu nome é Edson Rosa, eu sou terapeuta holístico, metafísico e, graças a Deus, acima de tudo, aprendiz de ser humano. Uma boa noite a todos, ok? Meus irmãos, eu tinha prometido que ia começar a fazer minhas lives pelo YouTube, mas eu não estou me acertando com essa nova configuração do YouTube. É fácil fazer, não é difícil. É que eu gostaria de colocar pessoas em sala, junto comigo, fazendo. Não queria fazer algo sozinho. Apesar que eu nunca faço nada sozinho. Mas, né, sempre estou bem acompanhado com espíritos, ou quando não, com os meus amigos, como vocês que estão me assistindo e colaborando, ou pelo menos com bons fluidos, creio eu, né? Assim eu me esforço. Mas, deixando de firula, e vamos ao tema de hoje, aqui mesmo pelo Facebook, e depois eu vou postar essa mesma live no YouTube. Então, boa noite, bom dia e boa tarde a todos. Antes de eu começar a realmente me aprofundar sobre esse tema, que é a procrastinação, que é adiamento, transferência, transferir, adiar, protelar situações, afazeres, sempre para amanhã, para depois, quem sabe quando, Jesus que sabe, Jesus do comando, sempre, sempre, sempre. Isso a gente vai conversar hoje em si. Mas eu quero pontuar duas coisas. Primeiro, eu não estou na defensiva, mas quem me conhece sabe, eu sou muito direto, e eu ser direto não me categoriza dono da verdade. Se alguém se sentir ofendido mediante as minhas colocações, me perdoem, mas é o meu nível de consciência do momento e é a verdade que eu nutro. Eu estou aqui apenas para tentar ajudar as pessoas que querem se ajudar, não pelo que eu falo, mas talvez por uma palavra, por um ponto de vista, e para elas mesmas, através das minhas falhas, dos meus erros, ou até dos meus acertos, se encontrem nisso e comecem a dar um dínamo na sua vida, ter um ímpeto na sua vida, ter uma ação, ter uma interação na sua vida muito mais ativa, ok? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, eu não vou passar manteiga. Vou pegar pesado mesmo, porque para sair da procrastinação, só com a verdade, com a sinceridade, olho no olho com as pessoas. Então vamos lá? Eu vou fazer uma pergunta para mim mesmo, antes de eu começar a responder as perguntas de quem, por favor, quiser nos ajudar. E desde já agradeço. Muito obrigado. Edson, a procrastinação, aquela pessoa que está sempre adiando, transferindo, protelando os seus afazeres. O que você vê disso? Primeira situação, ela é um sintoma. Procrastinar, a procrastinação é um sintoma de ansiedade. Sim, a procrastinação é um sintoma agudo de ansiedade. Todos os procrastinadores são ansiosos. Só que são ansiosos, viciados em deixar para depois, como o próprio nome diz. Viciados até no estresse. Porque a procrastinação, ela é impulsos emocionais, propulsos psiconeuronais e ondas sentimentais, para não dizer pulsos de sentimentos. Então eu vejo, com todo respeito às pessoas, eu não vou pegar leve. A procrastinação, quando ela é viciosa, abre aspas, e negativa ao ponto da pessoa envelhecer por dentro, com todo respeito a quem está me ouvindo, mas é um processo de doença chamada preguiça. O procrastinador vicioso é um preguiçoso. É um preguiçoso de sentir, é um preguiçoso de pensar, e é um preguiçoso de se perceber até nas suas próprias emoções. Quando não, muitas das vezes, quando isso se transforma em um vício. Procrastinar a própria vida é quase um vampiro.
Um vampiro da fé do outro, um vampiro da esperança do outro, um vampiro dos afazeres do outro. Um vampiro das consequências funcionais do vivenciar e desistir do outro. Porque quem procrastina a própria vida sobrevive, não vive. Vive num estado de inércia, de se manter em alguma coisa para dar testemunho de algo, talvez por dentro, porque não existe, no sentido de qualificar e de quantificar a sua própria existência pensante, de sentir e de se emocionar. O Edson não está sendo extrêmico, não, porque a gama das pessoas que me procuram para falar que nada da vida dá certo, aí eu pergunto, o que você tem? 2 braços, 2 pernas. O que você tem? Saúde. Ou até tem pessoas que me procuram, pessoas já me procuraram já cegas da visão física. Então não é uma coisa também que se prende aos 5 sentidos. Se tem saúde orgânica ou não, porque ai, meu Deus do céu, a procrastinação é um processo psíquico, é uma doença. Não é um defeito, é uma doença. É uma doença de ansiedade provocada por uma carência que carece ser urgente de tratamento. O deixar para depois, quando se torna sempre, é horrível, ainda mais nos tempos de agora, ok? Então, para o Edson Rosa, como terapeuta, a procrastinação viciosa e negativa é preguiça, movida por ansiedade e alimentada pelo estado de carência muito forte interior. Prova disso que quem sempre deixa para depois a própria vida é viciado nessa sensação do depois, nessa coisa de ficar sempre viciado nos hormônios que provocam essa sensação de insaciedade, de insaciez. Muitas das vezes, eu vou dar um exemplo bem terra a terra, para vocês poderem entender, e não vou parar de falar de uma forma mais complexa. O Edson Rosa está varrendo a sua casa. A casa do Edson Rosa tem quarto, sala, banheiro, cozinha. Talvez possa ter uma garagem, um terreno. Eu preciso limpar a minha casa, se eu não pagar alguém para fazer isso. Mas acho que eu tenho que limpar a minha casa. E de todos os cômodos da minha casa, o que fica mais, vamos dizer, com pó, até pelo entra e sai, é a sala. Mas o Edson Rosa começa a limpar pela cozinha, passa pelo quarto, passa pelo banheiro, passa por todos os cômodos, e na sala eu olho e deixo toda a sujeira no canto. Por quê? Porque o Edson Rosa é relaxado? Não, porque o Edson Rosa é preguiçoso. E eu vou procrastinar ao ponto de olhar e dizer, poxa, eu já limpei toda a casa. Só esse pedacinho aí da sala, amanhã eu faço. Só que amanhã a sala está mais suja. E todos os cômodos estão de novo com pó. E assim passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 1 ano, ao ponto de, por mais que eu limpe toda a minha casa, eu termino de limpar, e quando chego na sala, já está tudo sujo de novo, porque a sala vai levar para os outros cômodos a sujeira. Vocês entenderam o que eu estou tentando dizer? Isso é procrastinação. Isso cansa. Essa pessoa vive num estado de ansiedade. De não, hoje eu não vou fazer isso. Amanhã eu faço, eu estou cansado. Amanhã eu faço, eu estou cansada. Então, o procrastinador, ele confunde preguiça com relaxamento. Confunde ansiedade até mesmo com uma espécie de euforia alegre. Eu não fiz. Agora eu estou relaxando. E outra, todo mundo que vicia-se na procrastinação é uma pessoa que, quando dá uma desculpa, diz assim, eu não fiz porque eu não gosto. Eu só faço o que eu quero. Mas o que ela quer, ela nunca termina. Ela nunca acaba. Ela começa. Mas não tem meio, não tem fim, porque logo aquilo não vai se saciar, porque a ansiedade não se sacia por feitos nem por atos. Ela se sacia por fatos do que se nutre como verdade e realidade, nas emoções, sentimentos e pensamentos.
Então não adianta correr trocentos quilômetros se por dentro você se desconhece o que ele causa ansiedade, o que ele causa insaciez, o que ele causa carência. Então, seria muito interessante as pessoas que têm este vício negativo na sua própria existência começar a ter mais disciplina. Agora, falar dessa forma que eu estou falando para uma pessoa que procrastina a sua própria vida é uma ofensa, é um chute no estômago, porque quase sempre um viciado em procrastinar a própria vida não gosta de ouvir a realidade. Vive no mundo de Alice, numa fantasia. Por quê? Porque a sua existência é uma heresia. Edson, o procrastinador, ele tem força de vontade? Muita, de começar. Pouca, de continuar. E nada de terminar. Porque ele vai estar sempre protelando, protelando. E como a vida não é protelação, ela vai estar sempre colocando na vida do procrastinador, aquele pessoa que deixa sempre para lá, muitos mais afazeres para chamar a sua atenção. Porque quase todos, abre aspas e fecha aspas, a pessoa que procrastina a sua própria vida, ela é uma escrava de entretenimento. Ela é uma escrava de uma espécie de relaxamento que, na verdade, repito, é uma euforia que esconde a sua pouca alegria de sua própria existência lúcida, desperta e ativa. Valeu? Agora eu vou começar a responder as perguntas e vou dar mais uma pincelada. Lembrando que eu não estou aqui ofendendo ninguém, mas eu acho, creio, sei lá, que eu estou falando com adultos. E eu não estou falando o nome de ninguém. Se servir a alguém, sirva-se. Se não, delete. O Edson, vá olhar novela, filme, tem muita coisa boa na Netflix. Vai fazer o que quiser. Eu não estou ofendendo ninguém, mas é o mínimo que eu posso fazer como psicoterapeuta, é tratar os enfermos não valorizando-os pela doença, mas é tratar o ser humano que está enfermo, declarando a ele como ele, dentro das suas próprias possibilidades, sair da sua doença, sair da sua enfermidade. Não tem outro jeito a não ser com lucidez e realidade. Não dá mais para passar a mão por cima da cabeça. Aí, muitas das vezes, uma pessoa que vive procrastinando a própria vida, consegue uma coisa, nossa senhora, ela se joga nas cordas. Aí ela vai cavocar aquela coisa, tirar o maná, tirar o leite, tirar o que der daquilo e até o que não dá mais. E esquece de tudo mais na sua vida. Alguns até que têm filho, filha, marido, amigos, né? E outras verdades, porque o procrastinador, quando ele consegue acabar uma coisa, a verdade que ele acabou é a única. Nada na cabeça dele entra. Então, repito, procrastinação é um sintoma de uma doença, de um nível de uma ansiedade aguda que está escondendo uma carência absurda. Agora, essa carência pode ser múltipla, desde falta de pai, falta de mãe, desde falta de ânimos por outras consequências vivenciais, não só parental, né? Pode ser também conjugal, pode ser vivencial da pessoa consigo mesmo, em termos psicológico, até mesmo orgânico, no sentido psiconeuronal, um processo neuronal, hormonal, ou simplesmente uma discordância, mais no sentido psicoemocional, para o lado psicoterapêutico, psicológico, de ter uma terapia de conversa com alguém, ou de um te liga, te acorda para cuspir, de ser uma conturbação, de uma derivação do que ela crê ser certo e errado, se manter ou lógico e concreto e lúcido em seguir. Mas, no fundo, ela está perdida na sua própria sobrevivência e está escrava na sua própria permanência de não conseguir ir além. Então, uma pessoa assim, que merece todo o meu respeito e consideração, faz um esforço tremendo e horrendo para mover qualquer circunstância de sua vida. Ainda mais se é algo que depende apenas dele ou dela. É muito difícil. Vocês não têm aquele amigo que diz assim, cara, vai lá, eu já fiz.
vai que vai te ajudar. Ele, não, eu sei que é bom mesmo, amanhã eu vou. Isso em 1919. A gente está em 2019 e a criatura velhinho está dizendo, eu estou indo, amanhã, eu estou indo, amanhã. É isso que eu estou falando. Eu não estou falando de um leve arrependimento. Repito, a vida não espera. A vida necessita de atitude. Olha, nós estamos num tempo que a coragem já é excelente. Por isso que eu sou partidário do bom senso, lucidez, por mais que nos doa muitas vezes a lucidez, né? De encarar a vida como ela é e se encarar como nós somos e ter a atitude de que ficar ali. Ai, estou esperando ter coragem, tenho tanto medo, eu estou com culpa, a coragem não vem. E não vai vir. Coragem, culpa e medo não dá certo. Agora, a atitude, acertando ou não, você tendo lucidez, encarando a vida com lucidez e se afrontando com lucidez, a coragem vem. Não só por atos, mas por fatos de se superar, ouvem bem, não por enfrentar o outro, mas por se encontrar melhorado, aprimorado, evoluindo e principalmente produzindo. Valeu? Agora eu vou começar a responder algumas perguntas. Se tiver alguns amigos que, por favor, quiserem fazer as suas colocações e me ajudarem, alguma pergunta, alguma colocação. O Edson não está aqui como professor, dono da verdade, não sou, mas é o meu ponto de vista íntimo, valeu? Íntimo, pessoal, como psicoterapeuta. A pessoa que procrastina muito a sua vida é preguiçoso. Se vocês quiserem dar outro nome, fiquem à vontade. Mas, né, cada um com seu grau de consciência e com sua realidade. Tem um amigo chamado Vinícius, eu não sei, Vinícius, tu é de São Paulo, Rio de Janeiro, então me perdoe, mas seja de onde for, uma boa noite, meu irmão, nesse dia 17/10/2019, nesta quinta-feira. Valeu? 21 horas e 20 minutos. Não sei se é uma pergunta, mas vou ler. Vinícius Campos fala, creio que esta palestra, bom, é uma conversa, seja para mim, pois tudo que você falou é o que realmente acontece comigo. Procrastino minha vida em todos os sentidos, de arrumar a casa, ao trabalho, vou deixando tudo para depois. Nunca termino nada. Chega a ser algo espiritual, a partir do momento que entramos nesse processo. Tem mais um pouco, mas vou respeitar a sua intimidade, por mais que você escreveu, talvez todo mundo possa ler, e é uma coisa que eu repito, meu irmão. Em nenhum momento eu estou ofendendo as pessoas, mas esse estado de preguiça, porque seria muito fácil dizer cansaço. Por exemplo, cansaço. Eu me canso como terapeuta, mas eu continuo. Professor se cansa de dar aula, mas continua. Pedreiro se cansa de sentar tijolo, mas continua. Palestrante se cansa de falar, mas continua. Tem pessoas até que têm uma lucidez e não têm tanta espiritualidade, se cansam de viver, mas insistem na vida. Então, não é uma questão de cansaço físico, é uma questão de mesmismo, viciação, comodismo psíquico, emotivo e emocional, afetivo e intelectual. Por que afetivo e intelectual? Afetivo porque a pessoa, para ela se mover, ela tem que fazer o que ela gosta. Se ela não gostar e aquilo que ela fizer lhe interessa, mas não gosta ao ponto de fazer, e não lhe causa um choque hormonal, onde vai provocar muita adrenalina, ela não faz. Então ela precisa de adrenalina, ela é viciada em adrenalina. Uma pessoa que procrastina muito a sua vida, se ela não vive 24 horas com adrenalina no sangue, com inusitado, com o novo, com susto, ela não diz, oi. Entendeu, meu amigo? Então, Edson, isso é uma doença? Sim. O que eu devo fazer para me ajudar? É algo espiritual? Se for algo muito extremo, se transforma em espiritual. Porque pela lei de sintonia, nós vamos atrair espíritos tão qual procrastinadores como nós, tão qual vagarosos como nós, no nosso afazeres diários. Abre aspas.
Fazer devagar é uma coisa. Agora, devagar e não fazer nada, pensar e não fazer nada, emocionar e não fazer nada, sentir que tem necessidade de não fazer nada, isso se chama preguiça, não vagareza. Então, meu amigo, a palavra preguiça não é ofensiva neste contexto da procrastinação, porque ela vem através de uma carência de algo, ok? Quais são essas carências, Vini? Que eu não estou dizendo que é a sua, porque tem vários tipos de pessoas e você, assim como eu, é mais um, mediante uma multidão de pessoas que consentem, sentem, se emocionam, pensam de formas bem distintas e bem diferentes, mediante o que elas nutrem como verdade e realidade nas suas intimidades, no seu cofrinho secreto interior. Valeu? Mas vamos dizer assim, uma pessoa que procrastina a sua vida na religião e na fé, pode ter certeza que o que mais ela tem é religião, mas ela não tem uma fé, porque falta-lhe raciocínio. Ela vai deixar tudo na mão de Deus, tudo na mão de Orixá, tudo na mão de Cristo. E se ela fizer, então, rituais, ritualísticas, ações físicas para fora, ela pode se nutrir horrivelmente por dentro, ela pode nutrir sentimentos ruins por dentro, mas mediante esse modo dela de procrastinar para fora uma coisa que ela deve começar a feitos por dentro, ela vai simplesmente achar que merece tudo. Qual é a lógica da espiritualidade de luz ajudar uma pessoa que não se muda pela reforma íntima? Nenhuma. Mas para o procrastinador, ele não vê isso. Ele vê que se ele tem fé, se ele fizer, mesmo do jeito dele, que eu não estou aqui para dizer que é bem feito ou mal feito, Deus, o universo, os orixás, os espíritos têm obrigação de ajudá-lo. Isso é procrastinação, preguiçosa. Agora, Edson, saindo da religião, vamos para dentro de casa, o dia a dia, como eu posso me ajudar a deixar de ter essa repetição, já que eu já entendi o que você falou, que eu vivo num estado de ansiedade, ou pelo menos eu estou tentando entender, e vivo num estado de euforia e num estado de carência. E eu necessito dessa explosão hormonal para me fazer algo com vontade, com gosto, e começar e terminar. Mediante um tempo determinado, é difícil para mim, Edson, terminar uma coisa com data. Eu posso começar, agora não me dê data. Me dá data, vai dar ruim porque eu não gosto. Primeira coisa que eu vou dizer, tá me doendo o braço, tá me doendo a cabeça, tá me doendo a barriga, porque o filho, porque o pai, porque a mãe, porque tá chovendo, porque tem sol, porque a terra existe. Então, o procrastinador, ele vai estar sempre botando coisas para algo que ele pode terminar. Se ele começasse e fosse ao meio-fim 10 dias, 2 anos. Por quê? Porque ele vai estar sempre fazendo algo, visualizando-se em milhões de coisas. Ele vai estar sempre almejando algo, querendo algo, mas sempre fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. Então ele não termina aquelas 10 coisas, não conquista aquela uma coisa só. Ele faz uma coisa e está querendo fazer 20 ao mesmo tempo. E não faz nada. Então, como, Edson, eu posso me ajudar e ajudar uma pessoa assim? 2 coisas muito importantes, que parece que eu estou brincando, mas é sério. Faça uma lista, um papel, e escreva. Hoje eu vou fazer isso, 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 isso. E é 24 horas o meu dia, não é 48. O meu dia tem 24 horas como qualquer ser humano, não é 48. E eu vou terminar sem me estressar, tem essa. Aí o procrastinador vai ver como ele tem essa doença de carência e de ansiedade. Porque provavelmente, se ele se der disciplina, ele adoece. Primeira coisa que vai dar pode ser alergias físicas, doenças ósseas, doenças de enxaqueca, até diarreia, se duvidar, vai dar. Por quê? São somatizações, o seu emocional está dizendo, não faz isso comigo, não faz isso comigo. O seu racional, os neurônios já está viciado numa mesmice preguiçosa ou repetitiva, de sempre ter uma marcha lenta na sua vida e repetitiva, vai fundir os miolos. Então, ele vai ter que lutar para isso. Ele vai ter que fazer uma lista, ou se não quiser fazer uma lista, se achar muito infantil, eu não acho, porque é uma disciplina, particularmente,
Não faça lista, mas olha, amanhã eu vou começar o meu curso para tal coisa. Não é amanhã, depois de amanhã, é amanhã. Aí a pessoa, mas como que amanhã? Hoje é quinta, amanhã é sexta, eu não vou segunda-feira. Não, é amanhã. É amanhã. Para, chega de deixar para depois. Porque todo procrastinador, ele é uma pessoa, muitas das vezes, amargurada, frustrada. Porque, recapitulando e começando, estava fazendo a primeira live, que é a mesma dessa, a gente continua repetindo, porque todo mundo consegue as coisas, foi o que eu terminei na outra, estou repetindo agora. E ele vai sempre protelando. Então, muitas das vezes, sem ele notar ou ela notar, ela acaba se tornando uma pessoa invejosa, avarenta, teimosa, briguenta. Isso ao cubo e ao quadrado. Eu não estou falando de casos simplórios. Eu estou falando de pessoas que vivem na carne, o que eu estou dizendo. Se esforçam, façam de tudo para terminar algo que começaram e não conseguem. Isso, repito, é doença. Isso não é costume. Preguiça é uma doença. Euforia é uma doença, ansiedade é uma doença, carência é uma doença, meus irmãos. E a procrastinação é o ápice de uma forma de ansiedade, onde a pessoa se vicia, acaba se viciando nesse estágio de percepção, de além de deixar para depois, quando ela tem uma data, ou quando dão uma data para terminar, quando falta 2, 3 dias, ela vai querer fazer 1 milhão de coisas que era para fazer num ano, ou em 2 dias, mas nunca que ela vai conseguir. Aí ela se frustra, aí ela fica doente, ou ele fica doente, aí ela briga com o mundo, briga com todo mundo, aí o mundo não presta, né? Ou ele diz, né? Aí a existência não presta, eu não quero mais estar aqui, eu não quero mais viver, mas que porcaria. É assim, qual o nome disso daí? Isso é uma doença. Então, o procrastinador só sai disso tendo e dando-se disciplina. Isso é uma das coisas, tá? No primeiro áudio, depois eu vou emendar tudo e vou postar no YouTube, ok? Eu falei sobre a primeira coisa que eu encerrei agora. E a segunda coisa é: não confunda entretenimento com educação. Não confunda entretenimento como autoconhecimento. Não confunda entretenimento como algo que lhe programa a ser um ser humano melhor. Entretenimento é para rir, é para ali gastar o tempo, é para assistir. Não estou dizendo com isso que todos os entretenimentos em TV a cabo, na internet, ou em livros, ou em palestras, ou em conversas, são ruins, são fúteis. Mas quase sempre a pessoa que procrastina muito a sua vida, ela faz as coisas por entretenimento. Eu estou fazendo porque eu preciso relaxar. É difícil, mas não é impossível. Precisa fazer para relaxar, mas precisa fazer para construir, para produzir, para se encontrar, para evoluir. E isso nós encontramos quase que sempre em coisas que não nos intertem, em coisas que nos aborrecem, em coisas que nos instigam a ser melhores, em coisas que nos irritam, em coisas que nos implica esse mecanismo interior de nos descobrirmos melhores do que somos, mais aptos do que podemos ser e mais práticos, mais maleáveis daquilo que nos demonstramos. Entretenimento é para relaxar, é uma massagem para o ego. Produzir é o envolvimento do espírito mediante o teu querer germinante da tua alma que te inspira em se fazer vivo e existente na própria vida, dando à tua vida tempo, não o tempo comandar a tua vida, de você deixar para fazer as coisas tudo em cima da hora, ou não fazer nada, ou querer fazer tudo e nunca dar um início, e quando está tudo já quase torrando no forno, você vai lá com o teu talher querendo comer cru. Fica difícil. Valeu? Então, meu amigo, eu sei que a pergunta foi sua, Vini, no primeiro áudio e vídeo dessa live, e eu, por favor, você já me conhece há algum tempo, talvez anos, se eu não me engano,
você sabe o meu jeito. Eu não estou falando para você apenas. Eu estou falando para várias pessoas, cada um colhe o que quer. Viu, Vini? De boa, irmão. É nós, é fechamento. Né? Como você colhe o que quer ou não colhe nada. Liberdade sempre. Valeu, meu amigo? Ninguém está aqui como dono da verdade, nem para ofender ninguém. Valeu? Muito obrigado pela sua colocação e sua pergunta. Agora, a gente entende que para começar algo, você precisa ter atitude para. Tem que ter a atitude. Entendeu? E vencer esse costume, essa viciação, né? Esse fascínio, esse domínio horrível de deixar para depois a própria vida. Porque, é como eu disse, vicia porque a gente confunde relaxamento, que na verdade não é um relaxamento, é um estado de euforia com alegria. Ah, eu não vou fazer, vou botar meus 2 pés para cima do sofá, ou Edson, eu não vou atender ninguém, vou botar meus 2 pés aqui por cima da minha mesa e vou deixar que o dinheiro entre pela porta e pela janela, vou deixar que a minha vida seja próspera, porque eu tenho muita força de vontade. Ah, meu amigo, você está vivendo, minha amiga, na ilusão. E quase sempre, pessoas, como eu disse na primeira live, que é uma só, eu vou emendar depois, vivem inconscientemente, abre aspas, na maioria das vezes, vampirizando as outras, vampirizando o esforço, o trabalho, a força de vontade, porque essa pessoa está sempre precisando do empurrão. E quando você fala, quando alguém fala, quando alguém chama atenção, meu Deus do céu, é você dar uma paulada na cabeça do pitbull. É você tirar o bife sanguinolento da boca do leão com fome. É complicado, mas como os amigos hoje espiritual chegaram à tarde, eram umas 18 horas de hoje, quase isso, falaram, Edson, fala sobre isso. Fazer o quê, né? Então tá bom, então. Estou lançando no ar, valeu? Por favor, se tiver mais alguma pergunta, agora eu aprendi a olhar aqui pela internet, gente, eu não sabia olhar direito. Por mais que eu tenha esses 2 olhão aqui, ó, e sem ler, eu sempre me atrapalho na hora de mexer aqui. Mas agora tá fluindo a coisa. Acho que eu vou conseguir ler. Se tiver alguma pergunta, até vou olhar pelo celular. Por favor, vou falar mais uns 20, talvez, minutos. Se alguém quiser me ajudar, muito, muito, muito obrigado desde já. Valeu? Então, a gente só consegue sair da procrastinação lutando contra ela. Não lutando contra as outras pessoas ou lutando para não fazer o que gosta. A gente só cresce na vida fazendo o que quer e o que não quer. Fazendo o que gosta e o que não gosta. Eu desconheço o ser humano que cresceu intimamente e produziu coisas maravilhosas para os outros e para si próprio só fazendo o que ama. Ah, eu amo isso, eu sou apaixonado. Teve alguma vez, algum momento, alguma hora da vida dele que ele teve que fazer algo por necessidade coletiva, não por necessidade afetiva. Ele teve que fazer algo por necessidade alheia, por necessidade social, não por prazer unitário, não para comprazer da unidade que ele é. Valeu? E fazer com começo, meio e fim. Temporalmente calculado no relógio ou no calendário para começar e terminar. Porque se não for assim, uma pessoa assim vai viver com carência, ansiedade, preguiça e procrastinando a própria vida. Eu estou indo na escadinha, viu? Começa pela carência, termina na procrastinação. Ah, é a realidade. Eu sei que, como eu já trabalho com terapeuta há 26 anos, muita gente não vai gostar. Eu, preguiçoso? Tá bom, então. Tá bom, então. Tem um amigo, olha que colocação linda ele fez. Que cara, muito legal. Eu estou falando aqui aos quase 20 minutos, você fez uma colocação linda. O Roberto Salgado, ele falou, fingir até conseguir é um caminho. Meu irmão, desde que a gente entende essa sua metáfora como um esforço, vale a pena brigar consigo mesmo, dar umas porradas na tua sombra, não se maltratar, mas dizer, poxa, Edson, qual é que é o teu problema, cara? Você tem faculdade, 1, 2, então não é conhecimento físico. Cara, tu tem as 2 pernas, 2 braços, tá um pouquinho barrigudinho, mas tá inteiro, caminha, corre.
Daí depois eu vejo um cara mais debilitado do que eu conseguindo, eu fico todo frustradinho, todo sentidinho. Ou quando não, uma pessoa até com a mesma capacidade ou mais do que a minha, mas não tem um caráter, abre aspas, tão refinado como eu acredito que tenho, aí eu fico todo brabinho. Então vale muitas das vezes não que eu me finja para a vida, mas que eu me flagele no sentido de não me destruir, porque a flagelação eu já faço, sentindo inveja, ciúmes, intolerância, incompreensão, raiva e irritabilidade dos outros, que talvez com defeito ou não, consegue eximiamente fazer aquilo que eu nem começo. Termino aquilo que eu mal começo. Então, quem vive numa procrastinação há anos sabe muito bem o que eu estou falando. É horrível. É horrível ficar botando defeito em Deus, na vida, nos espíritos, nas energias, nos fluidos, nas irradiações. Chega! Porque a procrastinação não é um fingimento, ela é um vício. Então, meu amigo, com todo respeito, achei legal a tua colocação e como eu já lhe conheço, eu sei que ela não foi maldosa, mas eu vejo assim, então vale muito mais a palavra treinamento, nem que para isso você tem que fingir que está treinando, começa pelo mental, e do mental começa pelo físico, e do físico começa a interagir, até que você acredite naquilo, porque a procrastinação começa assim, ela começa em você fingindo que gosta de fazer, fingindo que gosta de conviver, fingindo que faz bem, porque você sabe no fundo de sua alma que pode ser melhor. E ela toma conta que aquele fingimento se transforma quase como real, solidificando-se e moldando o teu ego a fingir que está bem quando realmente não está, a fingir que está se sentindo só, que está com ansiedade, como realmente você talvez esteja até muito pior, está com uma carência horrenda dentro de si. Ou quando não, a fingir que está bem, que está tudo certo, e você está ali, se corroendo de ansiedade e de euforia. Eu só joguei com as palavras, mas eu não estou falando uma bobagem para quem vive em procrastinação viciosa. Viciosa. Viscosa, porque é algo que depois que você mergulha, é difícil você deixar de se afogar. Você não consegue emergir das cascas que você cria-se e cria sobre si mesmo e sobre o teu redor. Valeu, Roberto. Muito obrigado pela sua colocação. Todas são válidas, deixando aí bem claro para as pessoas. Críticas, tanto aqui no Facebook como no YouTube, eu não deleto. Eu deixo crítica, tem elogio, tem louco para tudo, que até me elogia, mas de boa, eu só estou aqui falando de uma forma respeitosa, valeu? Tem uma amiga chamada Gessiara, se não for correto o teu nome, me perdoe, viu, minha irmã? A dislexia me atrapalha, mas eu sou teimoso, tá? Carvalho, ela fala assim, como doutrinar o estado de pânico, ansiedade e insegurança de fazer o novo? Olha, rapaz, vocês são tudo terapeuta, viu? Porque a sua pergunta vale muito mais do que a resposta do Edson. Para mim, sim. Valeu, minha amiga? Para mim. E não desfazendo de mim, que eu estou aqui de coração aberto. Com licença. Se você entender que ter ansiedade, ter insegurança, ter pânico não é uma escolha, mas entender, conceber no fundo de sua alma que sair do pânico, sair da ansiedade, deixar de ter insegurança é uma escolha, você vai compreender, aí não só entende, você compreende com o corpo todo, através de esforço, disciplina, autodoutrina, domínio, força mental válida, não é pensamento positivo, porque muitas vezes a gente pensa positivo, mas não faz por se merecer, não faz por merecer auxílio, não se auxilia, não anda, fica só parado ali, rezando para Jesus que tudo se resolva, mas não move um músculo. Então, pensar positivo, na maioria das vezes,
Para quem tem ansiedade, para quem tem insegurança, para quem vive em pânico, é quase nada. Agora, para quem pensa com lucidez, eu sou ansioso, eu tenho pânico, e eu vivo com estado de segurança. Mas essa cabeça é minha. Não está escrito aqui na testa pânico, ansiedade e insegurança. Então eu vou me adoutrinar, eu vou me disciplinar e eu não vou ficar só nas ideias. Eu vou ser o ideal da minha própria cura, porque eu sou lúcido neste conceito de autodomínio. Então, dentro da psicanálise, da psicologia, até mesmo da psiquiatria, se forem olharmos numa questão holística, metafísica e psicanalítica, não é propriamente uma escolha, é uma decisão, mas uma decisão não com positividade, é uma decisão com atividade lúcida. O que é atividade lúcida, Edson? Antes de eu ficar sentado aqui falando com vocês e estar todo depressivo, imaginando que nessa porta vai entrar alguém que me ajude, eu faço um esforço lúcido e vou até uma pessoa para me ajudar. E assim eu não paro, até que eu me reconquiste por mim mesmo. Até o que me levante dessa cadeira não seja mais a dor e o sofrimento. E até o que me prenda à mesma cadeira não seja mais a insegurança, o pânico e o envolvimento com a ansiedade, mas seja a esperança, a gratidão, a simplicidade, a humildade, os princípios, a atitude de eu me querer bem, não só com pensamentos positivos, mas com pensamento lúcido dentro desta matéria, dentro deste corpo, dentro desta cabeça, dentro deste ser que é o meu templo mais sagrado, que eu devo venerar, que eu devo cultuar, que eu devo amar, sim, sem impor mais condicionamentos. Obviamente que a ansiedade, o pânico e a insegurança não vai sumir de uma hora para outra se ela for um processo hormonal, eletroquímico, neuronal, físico, mas não apenas psicológico, emocional ou emotivo. Mas mesmo que ela for química, já é um porto seguro, um início de autocura, esta autobusca lúcida que eu me faço por dentro, sem ficar almejando milagres por fora. Sem ficar esperando que algo mexa com as minhas vísceras emocionais para que o meu raciocínio mude a característica de apenas alguém grogue com positividade, a alguém com dor e sofrimento, sim, mas que vai com segurança sair disso, porque já está ficando sóbrio com lucidez. Valeu, minha amiga? Eita, Edson, mais uma vez eu estou falando para você, minha irmã, mas espero que sirva para outras pessoas, ok? Então, a atitude e ter o propósito lúcido com essa atitude de você se autoprogramar. Porque você não nasceu ansiosa, você não nasceu insegura, ou você, ser humano, seja de quem for, não nasceu com pânico. Isso foi infiltrando-se em você. Então, se foi infiltrando-se na sua casa, no seu castelo, no seu cômodo sagrado, no seu sacrossanto corpo físico, santamente com tua fé raciocinada, com a sua lucidez, com teu propósito, com a tua atitude, aos poucos você vai pedindo, com educação, sem se maltratar, sai daqui que a casa não é tua. A casa é minha. Então, da mesma forma que vagarosamente saiu ou entrou, da mesma forma, devagar, com o tempo certo, vai sair e não vai voltar. E você vai poder viver, ou vocês vão poder viver, mediante ao que vocês se credibilizam como paz, como alegria, como fé, como amor, como amar, como um ser humano mais lúcido, de bem, mediante a sua própria existência e assim, consequentemente, ao seu modo de vida. Valeu? Muito obrigado por essa sua pergunta, viu? Que pergunta maravilhosa. Com licença. Oh, meu amigo Dinho, mais conhecido por Claudir Pereira. Olha como eu queimo meu fio, eu não consigo deixar de fazer gracinha, mas vamos lá. O Dinho pergunta assim, o Claudir.
Boa noite, Edson. Boa noite, meu irmão. Quando algo não dá certo, é a pergunta dele, e é preciso se reinventar. Quando as coisas não dão certo. E é preciso, Edson, se reinventar, eu me reinventar. Mas o que fazer quando a autoestima abate? O que fazer neste momento? Meu amigo, toda a minha conversa está falando sobre isso, só que em ângulos diferentes. Quando a gente começa a procrastinar muito a própria vida, a consequência que nos traz isso no campo das emoções é uma baixa estima, é uma estima quase nula. E a nossa estima só sobe quase sempre pelo que nós fazemos, pelo que nós mantemos, pelo que nós nos transparecemos, mas não pelo aquilo que nós sentimos. Quase sempre, não em todas as pessoas, porque graças a Deus nem todo mundo é idêntico, por dentro nem muito menos por fora. Valeu, Claudinho? Agora, o que fazer em si? O se reinventar, mas isso é uma coisa, meu irmão, muito interessante. Tá? Eu vou tocar na fé sem falar de espírito, ok? Eu vou tocar no amor sem falar do amar. Essas duas coisas. Vou falar da fé sem falar de espíritos e vou tocar no amor sem falar de amar, para tentar responder, Cláudio. Primeira coisa. Opa, bateu aqui no microfone. Primeira coisa, ao meu ver, humilde. É fácil uma pessoa se reinventar quando ela se crê o centro das suas bênçãos. Mas para se crer assim, ela entende que ela não precisa ser mais inteligente ou menos inteligente de que fulano se crê. Ela não veio para a Terra para disputar. Ela veio na Terra para vivenciar aquilo que ela aprende. E se ela veio para vivenciar aquilo que ela aprende, ela veio para conceber o seu entendimento. E essa concepção vai dar um aprimoramento interior tão grande dentro dela que vai ser muito difícil ela copiar alguém com exatidão. Vai ser praticamente impossível, quase, ela plagiar alguém com exatidão. Porque tudo que ela fizer vai sair com a sua digital de criação. Vai sair com a sua digital de inspiração. Vai sair com o seu manusear de dom. Que é o seu autoaperfeiçoamento. Porque ela tem fé. Ela se crê. Independente do que está lá fora, independente do que almeja lá fora, ela sabe na sua crença sã e na sua fé raciocinada que ela só tem 2 braços, não tem 10. Que ela só tem 2 pernas, não tem 20. Então ela tem os seus limites e respeita seus limites. E mediante o começo ao fim do seu limite, nesse meio tempo, ela vive um manuseal de possibilidades que ninguém lá fora limita. Só ela por dentro que pode se pré-julgar ou se pré-limitar. Então, se ela tem essa fé, não é difícil o que você está chamando aí de se reinventar, ela se redescobrir. Se redescobrir que ela pode fazer outras coisas, mesmo tendo dificuldades. Se redescobrir que ela pode aprender aquilo que ela nunca pensou em fazer na vida dela, mas que ela pode fazer e bem, basta ela começar. Então, esse redescobrimento, porque ela se mapeia por dentro, se transforma num reinventar-se por situações inusitadas, inesperadas, novas, ou que a surpreende, mas que não a corrompe por dentro. Ou que lhe assusta, mas que não deixa em pânico por dentro. Ou que lhe causa até mesmo uma certa dúvida, mas não corrói, não corrompe e não destrói a sua certeza de fé raciocinada das suas possibilidades humanas por dentro de fazer sim, mesmo não sabendo, mas fazendo com o tempo algo tão qual bem perfeito a qualquer outra pessoa. Porque ela se crê. Para isso, meu irmão, não precisa estudos em faculdades, precisa amor próprio. Para isso, meu irmão, não precisa falar 5, 10, 15, 20, ser um poliglota, mas precisa você começar a escutar o silêncio gritante do seu coração, que lhe inspira
e que lhe intui quase sempre para o seu ego, fique calmo, está tudo certo, mas o ego desesperado, por uma fé não raciocinada, que dá testemunho só quando vê provas para fora, e numa crença fanática, que só acredita quando agarra por fora sem se sentir por dentro, é óbvio que uma pessoa assim nunca se constrói, nunca se germina, nunca se descobre a mais no repetitivo modismo de sobrevivência na própria vida. Aí é impossível, qualquer ventania é uma tempestade, qualquer susto vira pânico, qualquer medo se ocupa com a culpa, porque a pessoa, antes de fazer aquilo que não sabe, ela já se culpa porque ainda nunca foi feito por ela. Não precisa vir ninguém acusá-la de ignorante, porque ela já se sente a ignorância encarnada. Porque ela não se crê em vida. Ela não dá testemunha à sua fé raciocinada, sem acender uma vela, sem rezar. Ela não dá testemunho sem se prostrar estando em algum lugar. Ela precisa pertencer a algum lugar para ela se fazer e se sentir alguma coisa. É óbvio, meu amigo, que uma pessoa, essa segunda, nesse estágio, é difícil para ela engolir que a vida não é um mundo de Alice, que o mundo não gira em torno do seu umbigo, e que o planeta Terra não é o único planeta habitado de vida neste cosmos. Ó, estou começando a dar piti. Então, meu irmão, deu para entender a fé? Agora eu vou falar do amor e vou encerrar no amor, valeu? Não vou encher o saco de vocês, não. Já dei vários toques, pega quem não quer, tranquilo. Eu vou emendar essas duas lives e vou postar no YouTube. Vai estar as duas lá emendadinhas direitinho. O amor sem falar do amar. Eu opto porque eu acredito no amor. E se eu entender que o amor não é algo meu, é nosso, eu tenho uma responsabilidade tremenda, não só comigo, de nutrir coisas boas, mas mediante ao outro, de não mostrar apenas o meu bom, mas dentro do possível, eu me fazendo bem, fruir no melhor humano em mim. Então, tanto na fé raciocinada, quanto no amor genuíno pela existência e pela vida, mediante as várias nuances do dia a dia, das disputas, das coisas boas, das coisas ruins, das satisfações, das tristezas, dos sofrimentos, das verdadeiras alegrias, eu sou mais um com uma grande responsabilidade, determinada pelo senso que vem do meu espírito, então vem de dentro e também vem de fora, mas não vem daquele que me julga, não vem daquele que me prejuga, não vem daquele que me afirma a inferioridade, ou que reafirma em mim uma posição abaixo da dele, julgador ou pré-julgador, mas vem de mim mesmo, esta obrigação inspiradora de eu respirar por mim mesmo, de eu sentir o calor do sol por mim próprio, de eu ser eu por eu ser, sem ter a obrigação de me prostrar para fazer graça, mas ser a graça divina e sagrada do amor transbordante em mim, no princípio mais básico de um homem sapiens, que é pensar, sentir e se emocionar, com a lucidez do esclarecimento, de saber dividir a maçã, tirando o lado podre das maledicências que eu devo cuidar também, para que ela não brote e dê frutos venenosos nas minhas atitudes interiores, e nem muito menos me envenene com ela mesmo, no que eu nutro interiormente como verdade e realidade absoluta. E naquela maçã que também tem uma metade sã, não só podre, eu olhar ela e dizer, não é minha. Porque você é fruto do amor. Até a metade podre também é fruto do amor, mas eu ainda não entendo como aprender com a dor e o sofrimento. Eu ainda acho que a dor e o sofrimento é martírio, é sofrimento, é castigo, mas quando eu entendo que o amor é luz, e a lucidez me torna amor em luz, eu entendo que eu posso optar, no mínimo, ante a máxima, nessa dimensão transitória, que eu posso até sentir dor, mas eu não vou mais sofrer.
Eu vou ter a dor como um alerta. E eu vou ter o sofrimento como pausa para reflexão. Isso é um sentimento de quem já começa por si mesmo ser terno, ser grato, ser doce, ser educado. Homem sapiens sapiens, educação. Ser educado, ser terno, ser grato, ser afável, indulgente, piedoso, bondoso. Isso não é ser bom para o outro, isso é fazer-se melhor por si mesmo. Com toda essa gana, com toda essa força, com toda essa fibra que o sol germina mediante ao espaço, simbolicamente, muitas das vezes, saindo do mar, para quem mora perto da praia, ou entre as montanhas, dizendo: estou aqui tão qual luz como você que está aí momentaneamente na sua obscuridade de temer-se em vida. Então, quando você tem amor com o outro, você entende que nem você é de você fisicamente. E a única coisa que é de você é a tua sistemática íntima e unitária de sentir. Eu gosto de fazer essas loucurinhas. E se é sentir, você entende que a ideia se transforma pouca, mas o ideal em você vivo se transforma a ideia quando você se transpassa para fora, no mínimo com educação. Então, Edson, respondendo Claudir, você está dizendo que quando uma pessoa passa uma decepção e ela não consegue se reinventar, ela não teve educação? Não, não estou dizendo isso, eu estou dizendo que ela é mal educada mesmo, com ela, com o que ela concebe dentro dela como realidade. Meu irmão, no mundo onde tem cegos que enxergam, coxos que andam, paralíticos que correm porque têm pernas sãs, mas são paralíticos de sentido na vida. São mudos, mesmo falando, porque parecem papagaio, repetindo, 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 sem dar o sentir do coração nas suas palavras. A percepção fica oca, a sensibilidade fica louca, com pânico, com ansiedade, com culpa, com medo. E o senso de vazio se preenche do achismo insignificante da inutilidade alheia, mediante a necessidade e a ansiedade que um joga mutuamente na cara, no rosto, na nuca, no estômago, a garganta abaixo um do outro. É claro que uma pessoa que passar uma decepção e não tenha, obviamente, eu estou falando até demais, uma concepção pura dela, não minha, eu falei a minha, mas dela, do que é amor e do que é fé, é claro que ela não vai se reinventar, porque todo dia para ela é a mesma coisa, toda noite para ela é a mesma coisa, o ar que ela respira é a mesma coisa, porque dentro dela ela não permite mudar o seu senso de realidade. E quem não permite mudar por dentro, qual realização de brochar, de flor diferente pelas auroras, pela alvorada, seja madrugada fora ou amanhecer serenado, que ela vai se fazer em lucidez, tendo a si mesmo como seu eterno enamorado lúcido, caridoso, atencioso, dócil, respeitoso. Uma pessoa assim confunde fé com pretensão, alegria com euforia, ansiedade, meu irmão, com procrastinação. E quase sempre ela se sente sã. E quando ela acha que está doente, o vitimismo, o coitado, o lesado, o perseguido, o injustiçado. É um ser que merece de mim total respeito, mas precisa, para ontem, começar a encarar a vida interior com o mínimo de lucidez e a vida exterior com muito, mas muito, muito respeito e amor próprio. Valeu, meu amigo. Muito obrigado a todos. E uma boa noite para ganhar a noite, um bom dia para ganhar de dia. Estou postando agora, daqui, se não for hoje, amanhã de manhã, no YouTube,
as duas, né, porque deu um problema na internet, as duas lives numa só. Valeu? Muito obrigado e convido a vocês lá, para quem quiser me ajudar, né, a compartilhar. Tem vários vídeos no YouTube dentro desse tom universalista. Ali eu me diz, né, dessa coisa de terapeuta, por mais que eu falo no começo, mas eu me visto como sou. Momentaneamente ser humano, como vocês, não sei amanhã. Então, como humano, mostro falhas de falar, de ser. Não estou aqui para me fazer perfeitinho. Apenas mais um que está tentando servir. Valeu? Muito obrigado. Boa noite a todos.